trouxe hoje para conversar conosco, todos nós, uma das caras mais conhecidas da televisão brasileira, pelo menos nos momentos de crise fiscal que o país atravessa. Figura que aparece no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, Jornal da Noite, programas de debates em todas as televisões. É o Raul Veloso. O Raul Veloso é uma pessoa pela qual eu tenho o maior respeito, ele sabe disso, pela competência com que ele acompanha e analisa os números. E a firmeza, como ele sempre diz, vai dar problema. Além disso, ele é, não sei se o primeiro ou não, que me chamou a atenção para o fato de que o Brasil gasta muito mais dinheiro com o passado do que com o futuro. Muito mais com os velhos do que com as crianças. E aí a gente fica sem futuro. Pois bem, aqui está o Raul e a gente vai conversar. Pensar bem. Por que as contas públicas têm que ser equilibradas? O que é que acontece quando governos não respeitam a aritmética e tendo R$2, gasta 3? Então, Raul, vamos dizer à população que está assistindo a gente, por que é tão importante contas equilibradas? Pois é, eu acho que a forma talvez mais simples de explicar isso é que o setor público, ele, em geral, ele abocanha um pedaço muito grande da economia. E como ele abocanha um pedaço muito grande, se ele exagera, se ele vai além da medida, se ele gasta muito mais do que ele arrecada, ele causa um estrago muito grande em variáveis que nós não podemos deixar, vamos dizer assim, largadas, como, por exemplo, a questão da inflação. E por que isso? Porque, como ele é muito grande, se ele gasta mais, é preciso emitir moeda, em última instância, para financiar esse gasto excessivo. E, ao fazer isso, essa moeda excessiva na economia acaba virando excesso de procura sobre determinados bens e o passo seguinte é os preços desses bens, porque, em geral, as coisas são escassas, os preços subirem e se transformarem no que nós costumamos chamar de espiral inflacionária. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Não pode deixar o setor público se exceder. Eu costumo fazer uma comparação, ver se você está de acordo. Eu costumo dizer o seguinte: se você tem um tijolo, só pode gastar em uma parede. Se você só tem R$1, você só poderia gastar em um destino. Mas os economistas encontraram um jeito. Eles fazem com que esse único real valha menos. É como se você pegasse um só tijolo, aí queria botar em 2 paredes, aí você dilui o barro e faz 2 tijolozinhos vagabundos. A parede vai cair. É isso que acontece quando a gente só tem R$1 e gasta 2, como o Brasil costuma fazer na sua história, salvo um pequeno período. E aí eu queria tocar nesse assunto. A história do Brasil de inflação, gastar mais do que pode, é uma história comum em todos os países, ou pelo que você estudou aí nos seus 6 anos de Yale e todos os seus estudos depois, faz com que o Brasil seja um caso diferente da maioria? Eu acho que o Brasil tem um papel, vamos dizer assim, destacado, infelizmente, nesse sentido, não é do lado positivo, porque nós sempre fomos conhecidos como um país com forte tendência a ter inflação alta, porque a gente quer fazer mais no fundo do que pode e sem querer sacrificar para ter as coisas ali guardadas e ali então fazer o que for possível fazer. Só para a gente ter uma ideia numérica, a nossa carga tributária, somada com a despesa de juros ou com o déficit, que é aquilo que a gente gasta mais do que arrecada de impostos, nos dá um gasto total muito próximo de 40% do PIB. Então você vê que 40% de tudo que a economia produz está nas mãos do setor público para ele gastar.
E aí é muito grande, é uma dimensão muito grande. Por isso a gente tem que ter cuidado de administrar isso direito para não querer esticar além desse número, além da conta, e causar um estrago no sistema econômico. Por isso que tem que ter cuidado com esse assunto. Além de ter cuidado com esse assunto, de estar gastando muito nas mãos do governo, que ele tem que gastar esse dinheiro, eu queria que você trouxesse aqui para a turma essa sua ideia de que a gente gasta mais com o passado do que com o futuro. Pois é. E aí vem a outra questão, que normalmente vem junto com o excesso de gasto, é com que a gente gasta. Porque, no fundo, se vamos imaginar assim, a gente gastasse com coisa boa, entre aspas, coisa que fosse produtiva na economia, até que poderia não ser tão ruim. Teria excesso, mas o excesso em coisa boa. O problema é que nós, ao mesmo tempo que somos gastadores eméritos, que gostamos de viver fora dos nossos limites, nós também temos uma tendência de querer resolver o problema da pobreza pela transferência de dinheiro de uns segmentos para outros, para aqueles, digamos assim, mais necessitados. Não é, a ideia em si é muito boa, é nobre, proteger os menos favorecidos. Mas, de novo, nós não podemos querer fazer isso demais, além da conta, porque na hora que você faz muito de algo, você deixa de fazer outras coisas, porque a limitação é óbvia. Então, eu transfiro o dinheiro para segmentos menos favorecidos ou fragilizados em grande quantidade, e ao fazer em grande quantidade, eu deixo de colocar esses recursos onde a gente enxerga, vamos dizer assim, numa linguagem técnica, mais produtividade para o país. Então, se eu coloco dinheiro em educação, se eu coloco dinheiro no aperfeiçoamento das pessoas, para elas exercerem atividades cada vez mais produtivas, é uma coisa. Se eu simplesmente transfiro o dinheiro para segmentos fragilizados, que vão simplesmente consumir aquilo, ou numa linguagem simples, torrar aquilo, digamos assim, numa linguagem um tanto grotesca, mas eu não vejo outra, sai pelo ralo e não deixa marca, não deixa algo que depois reverta em favor da sociedade. É um contraste que talvez possa ser feito, que talvez as pessoas entendam melhor, entre consumir muito e investir pouco. Há um conflito. Quando a gente consome muito, acaba investindo pouco, porque os dois saem do mesmo saco, digamos assim. É como, vamos dizer, você querer gastar muito dinheiro em restaurante fino, roupa fina, viagens para lugares distantes. Aí não tem o dinheiro, pede emprestado, pede emprestado, pede emprestado. Isso é um desastre completo. Uma hora quebra. Uma hora quebra. Agora vamos pegar outra pessoa. Ele não gasta dinheiro em luxo nenhum. Ele quer gastar dinheiro pagando uma boa escola para o seu filho. Mas mesmo assim, se ele se endividar muito para isso, quebra também. E aí, vai até dar uma boa escola por um tempo. Depois vai faltar comida para o menino. Aí o equilíbrio é fundamental. E aí vem uma outra coisa que eu queria colocar, que de vez em quando eu me critico muito, porque eu tenho dito que a justiça não se faz mais por dentro da economia. Na época antiga, você dizia, pega o produto, a gente aumenta o salário, aumenta o imposto para investir em educação e deixa um pouquinho só de lucro. Isso não dá mais, a economia fica ineficiente, porque esses empresários vão embora, não investem. Eu tenho dito que a economia tem que funcionar de uma maneira que seja eficiente. Aí, com a eficiência, é que a gente faz a justiça. Faz sentido isso? Acho que sim, claro que faz. Porque a gente não pode esquecer que foi escolhido lá atrás, não foi por nós, foi por outros povos, pela própria evolução da civilização, que o melhor sistema para fazer a economia funcionar é o chamado sistema de mercado, que tem um jeito de se organizar. Nesse sistema, a produção é feita por empresas, em geral privadas, e que visam a obter
lucros, e a motivação do lucro é exatamente fazer com que aquela atividade renda esse retorno para quem tem o capital e depois aquilo vai ser vendido, idealmente, ao menor custo possível, e aí depende de outras condições que a gente trata de ver se elas prevalecem, para a população se beneficiar adquirindo produtos, serão úteis, enfim. E através daí sair a roda da economia e da vida de todo mundo. Isso esse sistema é assim. Agora, muitas vezes as pessoas não concordam com as limitações. As limitações são naturais da vida. Não existe, não tem nenhum outro planeta mandando coisa nem recurso para a gente. O nosso mundo tem limitações. E aí o sistema de mercado, ele obedece a essas limitações, ele procura fazer o melhor possível daquilo que existe, e muitas vezes as pessoas se revoltam com isso e tendem a dizer que se revoltam com o sistema, quando na realidade elas estão se revoltando com as limitações. A gente só consegue ampliar e diminuir as limitações se fizer o dever de casa direitinho, organizar as coisas direitinho, ou procurando obter o máximo do que tem, que é a noção de eficiência. Mas muitas vezes as pessoas querem fazer milagres, se revoltam, porque tem limitações, mas a grande motivação da gente funcionar bem no sistema de mercado é exatamente reduzir limitações e ampliar as possibilidades das pessoas conseguirem consumir e viver da melhor forma possível. Esse conflito sempre vai existir, as pessoas não se conformam e cabe às sociedades se organizar para administrar isso e explicar para a população. O sistema político, uma das funções dele, é exatamente fazer esse meio de campo. A China, a meu ver, está dando um exemplo, está dando certo, todo mundo diz, e em grande parte é porque eles descobriram a palavra eficiência, que o comunismo tradicional não tinha. O comunismo tradicional dizia, olha, aqui a gente tem pouco, vamos distribuir esse pouquinho entre nós. O que o Deng Xiaoping e outros disseram é o seguinte, aqui a gente tem pouquinho, vamos aumentar. Isso. Com eficiência. E aí a gente distribui. Muitos criticaram o Delfim Neto lá atrás, quando ele disse, vamos fazer o bolo, depois distribuir. Eu, aliás, acho que merece crítica, porque naquela época eles vão fazer o bolo, depois distribuir, mas fez um bolo que não era distribuível. Por exemplo, mais carro. Carro nunca você vai poder distribuir para todo mundo. É como você fazer o bolo crescer, cheio de açúcar, e querer dar para diabético. Não funciona. Mas, de qualquer maneira, a ideia da eficiência, eu creio que o comunismo, entre aspas, chinês, está mostrando que funciona. Você não acha que o caso da China... Claro. E mesmo a gente voltando ao Delfim, se você pensar bem, é porque também depende de como as pessoas interpretam o que os políticos dizem. Mas eu acredito que a noção dele era muito mais do seguinte, vamos poupar para poder depois auferir os benefícios de ter se reprimido durante um tempo na sua vida para acumular capital. Capital é algo que produz mercadorias e serviços que nós queremos consumir. E aí a gente escolhendo um equilíbrio entre, claro, eu não quero poupar tudo, mas poupar num certo volume que permita depois eu expandir a produção da economia e chegar num ponto que seja algo desejável para a população. O que eu acho que os chineses, como você disse, fizeram? Eles pensaram o seguinte, puxa, nós temos de entender como é que o mundo capitalista funciona, nós vamos procurar tirar vantagem de tudo que eles têm e que oferecem para que nós consigamos, no futuro, propiciar à nossa gigantesca população mais bens e serviços que eles querem. Mas se você pensar bem, na essência do modelo chinês estão duas coisas. Poupar. A noção de poupança é muito forte. Para que poupar, você poupa para produzir mais no futuro. É um ato de, vamos dizer, abrir mão de um consumo hoje para poder ampliar a sua capacidade de produção e multiplicar os recursos. Isso está lá ainda hoje.
E a outra coisa que tem lá é uma busca incessante de eficiência, ou seja, de fazer mais com o mesmo. Então, eles procuram poupar e fazer mais com o mesmo, adotando a estratégia mais coerente com o jeito que o mundo funciona. E assim eles fizeram. Eles resolveram, numa certa altura, poupar e ser eficiente, se tornando a nação mais industrializada do mundo. E conseguiram, ao custo de muito sacrifício. A sensação que eu tenho é que duas coisas que nós não temos. Gostar de poupar, somos um país que adora consumir o mais rápido possível, e nem preocupação com eficiência. Tanto que a gente protege empresas ineficientes, a gente protege com uma certa estabilidade no emprego, mesmo ineficiente. Então, nós não temos essas duas características. Gosto por poupar e respeito pela eficiência. Por que somos assim? Você tem ideia? Eu acho que na raiz deve estar certamente uma questão cultural. Tem muito a ver com a cultura de onde nós nos originamos. A cultura portuguesa e hispânica, a cultura ibérica, e que deve ter trazido para cá um pouco do jeitão com que eles funcionavam. Consumir é muito bom, quem não gosta de consumir? Só que nós somos do tipo que queremos consumir demais, além das nossas possibilidades. E a outra coisa é uma cultura assim, muito de proteger segmentos, de querer viver sem eficiência. Com a desculpa de proteger segmentos, muitas vezes a gente toma atitudes que atrasam a nossa evolução, porque nem sempre é possível eu ceder para quem não está produzindo, para quem não quer produzir. É muito difícil eu conciliar isso com a economia se preparar para atender uma população crescente. A população cresce, as pessoas demandam mais, querem mais. Então, nós temos de ter um sistema que faça com que as coisas existam, estejam disponíveis para todo mundo. E tem uma espécie de uma guerra permanente em querer aproveitar ao máximo hoje e amanhã a gente finge que não existe. O Brasil é imediatista. Muito imediatista. E consumista. E é um desastre essa combinação. Vou dar um exemplo. Eu estive na China e estava comendo num restaurante de estudantes da universidade. E lá não tem restaurante do Estado. É uma porção de restaurantezinhos, cada um com o seu tipo de comida, que você vai lá, dá um cartão de estudante. E me disseram uma coisa, para mim foi uma surpresa, que não podiam gastar mais do que um certo valor por dia, mesmo que o cartão tivesse mais dinheiro, para impedir o desperdício. Então, se alguém quisesse comprar mais do que eles acham que é o certo, não podia. Ou seja, esse é um tipo de cultura completamente diferente do nosso. Completamente diferente. Agora, não dá para dizer que é só o português e o espanhol, não, porque o Chile poupa, não poupa? Poupa. É claro que nem todo mundo é igual, né? Tem várias vertentes de civilizações e de culturas que foram se plantando. Não, e pensa bem, os americanos consomem muito, apesar de ser de uma outra cultura. Agora, eles não são vamos dizer, de viver para poupar, como os chineses. O chinês é uma religião. Vamos poupar, que é o único caminho que existe para nós. O americano não pensa assim. Agora, ele não pensa assim, é só para a gente não esquecer que consumir é bom, poupar é sacrifício. Agora, é preciso ter a noção de quando você pode se dar o luxo de consumir demais, que é o que os americanos fazem, e de quando você não tem como se dar esse luxo, que é o que os chineses pensam. Então, se você chegar num estágio da vida em que você pode consumir bastante, tudo bem. Mas se você não estiver nesse estágio, não adianta eu remar contra a maré. É o que às vezes nós fazemos aqui. A crise do sistema da Previdência é um exemplo disso, né? A gente poupa menos do que recebe depois, não é isso? A gente está recebendo aposentadorias com valores muito maiores, no setor público, eu estou falando, do que a contribuição que a gente deu ao ano, ao longo da vida. Não é verdade isso? É verdade.
E isso tem muito a ver com o fato de que nós elegemos na nossa Constituição alguns segmentos para receberem recursos. Isso foi uma eleição política. Nós dissemos, uma pessoa de uma idade acima de tantos, em certas condições, vai receber tanto, independentemente do que ela possa ter contribuído para isso. E no caso de servidores, é também uma outra questão que é assim, servidor, por definição, era assim na Constituição. É aquele ser que trabalha, presta serviço, entra no serviço público sob determinadas condições, não é estar aberto para qualquer um, tem de fazer concurso, etc. E depois ele vai receber aquilo que ele ganhava ao se aposentar numa certa idade, independentemente de ele ter contribuído para aquilo ou não. Isto é que nós somos assim, nós escolhemos, vamos dizer assim, os donos da Constituição, eles estão lá. Chamamos isso de donos da Constituição, que são as pessoas que acabam adquirindo o direito de receber um certo valor a partir de uma certa idade, independentemente de ter contribuído ou não. Se isso é factível ou não, é outra história. E a gente enfrenta dificuldade o tempo inteiro de viabilizar isso. Mas é isso, é uma noção que não combina com a noção capitalista. Porque, ou seja, a gente, no fundo, não é muito capitalista. A gente tem um viés que não é capitalista. Ou seja, a gente acha que pode escolher grupos para receberem certos benefícios e que nós temos a obrigação de arranjar o dinheiro para pagar isso, independente de contribuição individual. A noção capitalista é de criar as condições para que as pessoas possam economizar uma parte do que ganham para poder receber depois. A capitalista e a socialista também, seriamente, tinha que fazer isso, né? Na verdade, parece que a gente não gosta da economia. E pior, a gente não gosta da aritmética. A gente não respeita as somas. Mas isso que aconteceu, eu acho que tem algumas razões na hora da Constituição. Primeiro, a Constituição foi feita para tirar o Brasil do regime autoritário para democrático. Então, quiseram dar direitos, esqueceram os deveres. Inclusive o direito de se aposentar, não o dever de pagar para se aposentar. Segundo, os constituintes eram também políticos pensando na eleição, não eram pais da pátria construindo um documento para o futuro. Então se submeteram às pressões corporativas. Eu acho que o funcionalismo público, por exemplo, porque enchiam as galerias. Os sindicatos também enchiam as galerias e iam conseguindo benefícios. E terceiro, a cultura da inflação. Nós nos acostumamos que tudo é possível. Por causa da inflação. Né? Na mão do setor público tudo seria possível. Com a inflação... Não importa que tivesse inflação. Só pensar que o setor público poderia emitir moeda à vontade e viabilizar tudo como se fosse assim o milagre da multiplicação dos pães. Eu me lembro do tal milagre por isso. Mas é um milagre, ao contrário, um milagre em que você multiplica o dinheiro desvalorizando o valor. Entendeu? Em vez de você dizer, olha, não dá mais para você receber R$100, como você recebeu até agora. Aí as pessoas querem 120. Aí você diz, tá bom, eu vou dar os 120. Mas quando você vai para o supermercado, só vale os 100. Tem duas maneiras de você administrar a escassez, como você falou há pouco. Uma, você diminui a quantidade de dinheiro que põe no bolso da pessoa. Outra, deixa o mesmo valor, mas diminui a quantidade de mercadoria que leva para casa. Mas o pior é que muitas vezes isso é vendido como se fosse Exatamente. Possível fazer o milagre. Isso é vendido como se fosse possível. Fazer o milagre. Eu costumo dizer que tem dois tipos de demagogos. Tem o demagogo que fala sabendo que está mentindo. Então ele promete o que ele sabe que não é possível. E tem o demagogo meio lelé da cuca, vamos dizer assim, que promete achando que é possível o milagre. Aí é o demagogo ignorante. É o demagogo ignorante e o outro, o demagogo mentiroso, o espertalhão mentiroso. E nós temos esses dois. E grande parte dos problemas que a gente vive é por conta disso. Sim. Agora, como superar isso? Porque a China tem um regime autoritário, além de ter uma cultura de 5.000 anos de poupança. Mas nós temos e queremos a democracia. E aí as pressões corporativas
vão continuar forçando cada um a abocanhar um pedaço. Mas o tamanho do peixe é pequeno. Então você vai abocanhando, aí acaba. Esse é o desafio que nós temos para o futuro. Como manter as contas equilibradas com tantas pressões egoístas. Mas tem os caminhos, senador. Vamos. Há os caminhos. Apenas para a gente não sair daqui Sem com a caminho. impressão Isso. que nós estamos perdidos. Muito Não, bem. Ótimo. existem caminhos. Não é uma coisa que a gente possa falar em detalhe, num espaço com tempo curto, mas a primeira coisa é ele dizer isso. Há os caminhos. A gente vai aprendendo ao longo desse trabalho, da vida, que existem os caminhos e as pessoas acabam se convencendo. Posso lhe dar um exemplo? Não sei se teremos tempo. Temos sim, vamos em frente. O seguinte, pense você, um dos grandes dramas hoje, seguramente, eu não sei se as pessoas percebem isso, é um enorme desequilíbrio da previdência pública. Eu não estou falando da previdência geral, privada, do INSS. Estou falando da previdência pública, que é onde estão os privilégios, os gastos são gigantescos, e nós temos aí uma infinidade de entes públicos produzindo esses desequilíbrios previdenciários. Quantos municípios nós não temos? Quantos estados? E depois vem o governo federal, que é gigante. Tudo isso produz desequilíbrio previdenciário. Agora, pensa o seguinte, existem entes estatais, empresas estatais, que têm sistemas previdenciários muito bem organizados e equilibrados. Bom exemplo, Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um fundo de pensão, se chama Previ, e cuida muito bem das aposentadorias dos funcionários. Por que nós não fazemos o mesmo no setor público? E lhe digo mais, a Constituição, no seu artigo 40, manda fazer isso e nós não fazemos. Não temos coragem de fazer com o setor público, administração direta, o que nós já fizemos com a indireta, que são as grandes empresas estatais, onde ninguém chia de estar num regime que de vez em quando ela tem de contribuir mais, porque ela tem a garantia de um sistema sustentável. Então, tem jeito de fazer. Fazer é dizer, ó, nós vamos fazer um negócio para você que vai durar a vida inteira e vai estar bem, só que você vai ter de abrir mão de um pedaço. Talvez isso se chame negociar. O que falta é ter solução e saber negociá-las bem. Isso é o que chama capitalização da Previdência? Em parte é, mas o sentido não é a capitalização, é você fazer uma conta em que você diz assim, ó, cada pessoa, nos próximos 50 anos, vai receber tanto por mês. Ela vai contribuir um tanto, e aí nesse sentido, lembra a capitalização, porque ela vai contribuir enquanto ela é jovem, esse dinheiro vai ser aplicado, e na hora que ela envelhecer, ela recebe ele de volta. E se não for possível cobrir o gasto com isso, aí você diminui aquilo que ela recebe. E a pessoa não vai chiar, ainda que possa ter uma perda aqui e ali, porque ela enxerga que aquilo está sendo feito para manter o sistema dela funcionando até ela morrer. É o preço de ter um sistema que funciona. Ou seja, nós temos de ter sistemas que funcionem. As pessoas se convençam disso e aí você diz para ela, não existe milagre, ter um sistema que só dá. Não, nós temos que ter um sistema em que todos contribuem, é um sistema solidário, todos contribuem e no final você tem algo garantido até o último dia da sua vida. Agora, isso é compatível com duas coisas, a minha pergunta. Primeira coisa, você entra num cargo pequeno, com salário baixo, vai crescendo. Então você contribuiu aos pouquinhos. E aqui se aposenta com o último salário. Primeiro, é possível isso? Segundo, é possível se aposentar na idade que quer, dependendo apenas do tempo de serviço? Claro que não. É por isso que esse sistema tem de ser bem desenhado, de forma tal que a soma de todos os gastos durante, sei lá, 50, 60, 70 anos, seja igual à soma de todas as receitas que ali entram. Aí fecha. É bom terminar com otimismo. Obrigado, Raul. Nada.